Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e o vídeo de hoje é para você que faz PCR e está querendo melhorar seus resultados, obter resultados mais adequados ali, talvez uma bandinha que está fraquinha lá no gel ou uma banda inespecífica que está formando ali. Este vídeo é para você. É para você também que talvez venha fazer PCR, que pretende fazer PCR algum dia ou que está aí simplesmente se capacitando, querendo aprender como funciona essa técnica. Nós vamos falar como você aí pode melhorar seus resultados de PCR escolhendo uma DNA polimerase mais adequada para a sua situação, para o seu experimento. Dá para melhorar a PCR? Alterando, modificando vários parâmetros delas, trocando reagente, primer, temperatura, várias coisas. Mas hoje nós vamos falar especificamente, talvez aí um dos ingredientes mais importantes, que é a DNA polimerase. Vamos lá. Ó, dá para falar exatamente qual ingrediente ou qual reagente da PCR é o mais importante? Porque a PCR precisa de todos eles, né? Todos os ingredientes ali para funcionar de uma maneira adequada. Mas se tem um que a gente pode olhar com um pouco mais de carinho é a DNA polimerase. A PCR é uma técnica que tem a capacidade de fazer várias cópias de um alvo, de um fragmento específico de DNA. Para você fazer várias cópias de um fragmento de DNA, ou seja, produzir DNA numa reação, você precisa de uma enzima que produza, que sintetize moléculas de DNA, que no caso aqui é a DNA polimerase. Na PCR especificamente é uma DNA polimerase especial porque ela aguenta, você provavelmente já sabe, se você não sabe tudo bem, ela aguenta altas temperaturas. Na PCR a gente vai trabalhar com temperaturas altíssimas, lá 95 graus Celsius, e uma enzima convencional ela degradaria possivelmente nessa temperatura, mas na PCR nós utilizamos uma DNA polimerase especial que aguenta alta temperatura. No entanto, não é apenas a termoestabilidade da DNA polimerase que a faz importante na PCR, não é a única característica dessa enzima que é importante ao longo de uma reação, ao longo de uma PCR. Existem outras características que você deve conhecer e que varia de enzima para enzima, de kit para kit, fornecedor para fornecedor, e você deve escolher aquela que se adeque melhor às suas condições. Nós vamos falar então de 5 características da DNA polimerase que você deve saber para poder fazer uma escolha adequada para o seu experimento. Vamos lá! Número 1, vamos começar, obviamente, com quem? Com a termoestabilidade. A termoestabilidade é uma característica da DNA polimerase comum para quem faz PCR hoje em dia. Lá atrás, nos primórdios da PCR, não existia ataque de DNA polimerase como a gente conhece hoje. Na verdade, a PCR era feita com uma DNA polimerase convencional, que degradava a cada ciclo, ela deveria ser colocada lá manualmente a cada um dos 35, 40, 50 ciclos de PCR ali. Mas depois descobriram-se, purificaram uma enzima específica provenientes de organismos que vivem em águas em altíssima temperatura. São organismos, micro-organismos que vivem nessas regiões onde a água está em alta temperatura, próxima à temperatura de ebulição, e esses micro-organismos eles vivem bem lá. Consequentemente, as suas enzimas elas são termoestáveis, elas aguentam essas altas temperaturas, e aí alguém um dia pegou essa enzima e trouxe para o mundo da biologia molecular e passou a utilizá-la aí no processo da síntese do DNA na PCR, né? Então a PCR hoje em dia ela é feita uma enzima, DNA polimerase, que é termoestável, aguenta altas temperaturas para que ela não degrade conforme a PCR vai acontecendo, toda vez que chega a 95, 94 graus Celsius lá no passo de denaturação. Mas nem toda DNA polimerase tem o mesmo nível de resistência a altas temperaturas. Por exemplo, a TAC DNA polimerase, que é aí a polimerase mais utilizada, né, proveniente do micro-organismos termos aquáticos, da onde ela foi originalmente purificada, etc., é mais utilizada, né? É uma enzima que aguenta altas temperaturas, tem uma velocidade maior de incorporação de nucleotídeos, talvez por isso ela seja, não só por isso, mas esse é um dos motivos dela ser bastante utilizada, porém, ela não é a mais resistente, não é a enzima com a maior termoestabilidade que existe. Existe outra enzima chamada PFU, proveniente de outro micro-organismo, que é o Pirococcus furiosus, que é um puta nome da hora para um micro-organismo. A enzima, a DNA polimerase desse micro-organismo, ela aguenta altas temperaturas, ela aguenta mais o tranco do que uma TAC, por exemplo. Apesar de ser uma enzima que incorpora nucleotídeos numa velocidade mais lenta. Além disso, a PFU tem uma desvantagem para quem utiliza uma certa estratégia na biologia molecular, que é o seguinte: a PFU ela não incorpora uracila no processo de síntese das novas moléculas de DNA.
Mas uracila com DNA, uracila não é de RNA? Mas existe uma estratégia para evitar contaminação em laboratório que utiliza um sistema chamado UDG, UNG, e nesse sistema ele incorpora, é utilizado no lugar de timina, lá nos nucleotídeos, uracila. Esse é um papo para um outro vídeo, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas o fato da PFU não incorporar uracila pode ser um problema para quem utiliza essa estratégia para evitar a contaminação. Então vamos lá, ataque DNA polimerase. Ela é mais rápida, só que ela é menos resistente. Ela tende a se desligar mais frequentemente do seu alvo, diminuindo talvez o rendimento aí em fragmentos grandes, em fragmentos mais complexos. Então, TAC DNA polimerase, vantagem, ela é mais rápida, desvantagem, ela é menos resistente. Conforme os ciclos da PCR vão avançando e ela vai tomando porrada toda vez a 95 graus Celsius, ela vai perdendo eficiência. A PFU, por outro lado, ela aguenta muito mais o tranco, ela aguenta essa variação de temperatura por muito mais tempo, mas ela é um pouco mais lenta e ela não incorpora uracila. Quando você vai escolher, então, a TAC DNA polimerase? Provavelmente na maioria dos casos. Vai utilizar a TAC DNA polimerase, mais utilizada, tem esse lance que você pode utilizar o sistema UDG para evitar contaminação, etc. Quando você vai utilizar uma PFU ou alguma outra enzima semelhante? Quando você precisa fazer vários ciclos de PCR, talvez acima de 40, até 50 ciclos, então vai submeter aquela enzima por maior quantidade de ciclos, ou quando você tem um fragmento muito grande, mais difícil de amplificar, talvez a PFU seja mais adequada para você, beleza? Segunda característica, fidelidade. DNA polimerase, quando ela está incorporando nucleotídeo, lá na fase de extensão, no passo de extensão da PCR, o primer se ligou, ela encontrou a estrutura dupla fita, vai adicionar nucleotídeos de maneira complementar, né? Utilizando uma das fitas como molde, com T, C com G, formando a cópia ali no processo de PCR. A DNA polimerase, quando ela está nesse processo, ela erra, ela nem sempre incorpora os nucleotídeos de maneira complementar. A com T, C com G, ela tem um erro ali, ela erra. Toda DNA polimerase erra. Existe uma taxa de erro que é esperada para toda DNA polimerase. Algumas erram mais, outras erram menos. No entanto, existem algumas aplicações que demandam uma taxa de erro menor da DNA polimerase. Talvez você precise de um fragmento amplificado ali com a sequência muito específica, mais específica possível, com a menor taxa de erro da DNA polimerase. Existem algumas enzimas que são as chamadas DNA polimerases de alta fidelidade ou as high fidelities, que tem uma taxa menor de erro conforme elas vão incorporando nucleotídeos, porque elas têm uma funcionalidade, uma atividade chamada 3', 5' exonuclease, ou atividade proofreading, ou a atividade de revisão, que é o seguinte: essas DNA polimerases, quando elas estão incorporando nucleotídeo e elas encontram erro, elas cometem um erro, elas fazem uma incorporação errada ali de nucleotídeo, elas têm a capacidade de retirar o nucleotídeo que foi incorporado de uma maneira equivocada, errada ali, e a incorporação, em seguida a incorporação do nucleotídeo correto. Então ela vem incorporando nucleotídeos, ela errou, quando ela erra, ela dá uma travadinha, ela dá uma desacelerada. Nesse processo de desaceleração, ela retira o nucleotídeo errado e automaticamente coloca o nucleotídeo certo, aumentando aí a fidelidade da enzima, diminuindo a taxa de erro. Esse tipo de enzima é interessante, por exemplo, quando você vai trabalhar com sequenciamento. Se você vai sequenciar um fragmento, é possível que te interesse saber exatamente a sequência daqueles nucleotídeos, né? Exatamente a sequência. Aí você está querendo saber, sequenciar, então é importante que você, antes do sequenciamento, no processo de amplificação do seu alvo, durante a PCR, você utiliza uma enzima de alta fidelidade. Talvez seja interessante também para você que faz clonagem. Você não quer causar uma mutação, uma mutagênese por conta da PCR, né? Um erro de incorporação. Você quer que aquele seu alvo tenha a sequência exata para ser incorporado lá numa bactéria, dentro do plasmídio, para ela ser amplificada por clonagem. Enfim, talvez para quem trabalha com clonagem, muitas vezes seja interessante ter a sequência exata com a menor taxa de erro possível. Essa foi a segunda característica, fidelidade. Terceira característica, processividade. Poucas pessoas falam sobre essa característica, mas ela é muito importante. A processividade é a capacidade que a enzima tem de incorporar nucleotídeos sem se desligar do seu alvo, sem se desligar do molde, do template. Então ela vai incorporando nucleotídeo, vai incorporando fragmentos longos de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pares de base sem se desligar. Porque é natural que toda DNA polimerase tenda a se desligar do seu alvo conforme ela vai incorporando nucleotídeos. Isso é também uma característica natural dela. Porém, algumas enzimas têm a capacidade de se associar ao alvo, ao molde, incorporando nucleotídeos sem se desligar. Então, quando, por exemplo, você tem a necessidade de trabalhar, de amplificar fragmentos muito longos, acima de 1.000,
acima de 10 mil, 20 mil, 30 mil par de bases, que é muito difícil fazer uma PCR com esse fragmento todo, é interessante que você utilize uma DNA polimerase de alta processividade. Ela tem menor taxa de desligamento, de desassociação do seu alvo, ela vai incorporando nucleotídeos lá sem parar. Também é interessante para quem trabalha com fragmentos com grande quantidade de C e G, quem faz PCR com fragmentos ricos em C e em G, em citosina e guanina, sabe como é difícil, às vezes, amplificar esses fragmentos. Uma DNA polimerase de alta processividade também tem a afinidade maior a esse template, sem se desligar, conseguindo amplificá-lo aí de uma maneira mais eficiente. Além disso, se o seu alvo, o fragmento que você vai amplificar, ele tende a se dobrar muito, formar estruturas secundárias muito fortes, né, ao longo da PCR, que é normal um fragmento se associar a ele mesmo, talvez uma DNA polimerase de alta processividade seja mais adequada para você também. Essa foi a terceira característica, vamos para a quarta agora. Especificidade. A PCR é uma técnica muito específica, isso é, ela vai amplificar, fazer cópias de um fragmento específico, aquilo que você escolheu amplificar. Isso se dá, a especificidade da PCR se dá pelos primers, né? Os primers são desenhados de tal maneira que eles vão se anelar, teoricamente, exclusivamente no alvo a ser amplificado. No entanto, a DNA polimerase também tem uma participação nessa característica da PCR, que é a especificidade. Olha só, imagine você a 25 graus Celsius ali na bancada montando a sua reaçãozinha, né, de PCR. Colocou a DNA polimerase, primer, tampão, colocou, tá tudo bonitinho ali, foi pro termociclador, vai programar o termociclador para fazer sua corrida. Nesse intervalo, lá em momento que você colocou os reagentes e está fazendo qualquer outra coisa ali no laboratório, antes da PCR começar de fato, o que acontece? Os primers que estão ali dentro, e são específicos ao seu alvo, eles tendem a se ligar de maneira inespecífica quando estão em baixa temperatura, porque eles não se ligam completamente, faz uma porçãozinha deles ali, faz um anelamento aqui, numa região, faz um outro anelamento ali, numa outra região ali do seu fragmento, seja ele o alvo ou não. Um fato é que primers em baixa temperatura, eles tendem a se anelar de maneira inespecífica em diferentes fragmentos aí presentes dentro da sua reação, dentro do seu tubo. E o que acontece? Se o primer se anelou, a DNA polimerase ela vai encontrar aquela estrutura dupla fita, aquela estrutura inicial para ela começar a incorporar nucleotídeo. E mesmo a 25 graus Celsius, a DNA polimerase incorpora nucleotídeo. Vai ser numa velocidade muito mais lenta do que ela incorpora a 72? Vai ser numa velocidade muito mais lenta, mas ainda assim ela incorpora. Então imagine, um monte de primer que você tem ali na sua reação se anelando, né, em diferentes regiões, aquele DNA presente ali na amostra, se anelando de maneira inespecífica, a DNA polimerase encontrando aquela estrutura iniciadora e ela vem incorporando nucleotídeos, né? Mesmo que devagarzinho. Quando você for começar de fato a PCR, o que vai ter? Um monte de fragmento ali inespecífico, que foi pré-amplificado nesse processinho aí. E esses fragmentos pré-amplificados, inespecíficos, eles têm justamente o sítio, a região do seu primer, porque eles foram gerados a partir do seu primer, mesmo que tenha sido uma ligação, um anelamento inespecífico. E aí, durante a PCR, esses fragmentinhos todos serão amplificados de maneira exponencial, assim como acontece com o seu fragmento-alvo, gerando lá no final das contas, possivelmente, várias bandinhas no gel, né? Vários fragmentos inespecíficos amplificados. Existe uma maneira de se evitar isso com DNA polimerase. Existem DNA polimerases especiais modificadas em laboratórios chamadas hot start. São enzimas que, quando em temperatura ambiente ou quando elas estão ainda antes de começar a PCR, elas são bloqueadas, elas são travadas de alguma maneira. Elas não incorporam nucleotídeos ainda que elas encontrem uma região ali específica, uma região iniciadora, como por exemplo um primer que se ligou de maneira inespecífica a um pedaço do seu DNA lá. Ela, mesmo encontrando aquela região, elas não se ligam porque elas estão bloqueadas. São bloqueadas aí por anticorpos, bloqueadas por proteínas, pequenos peptídeos, são modificações em laboratórios que bloqueiam essas enzimas e impedem que elas funcionem. Elas só vão funcionar depois que a sua amostra, que aquela reação foi submetida a 95 graus Celsius por alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos, que esse bloqueador ele vai ser denaturado, liberando a funcionalidade da enzima. Então essas enzimas, elas aumentam a especificidade da reação de PCR porque elas evitam a se ligar a fragmentos inespecíficos. A ligação de primer com template, com o molde de maneira inespecífica. É por isso que em vários protocolos de PCR você tem aqueles 95 graus Celsius antes de começar a reação por 5 minutos ou 10 minutos. Ela tem a função de ativar a DNA polimerase. São as chamadas hot starts. Então, quando que você vai escolher uma enzima hot start que tem essa funcionalidade aí, que aumenta a especificidade dela? Você vai
trabalhar com essas enzimas quando você tem uma aplicação que demanda especificidade. Possivelmente, aí, se você estiver fazendo uma análise de expressão gênica por PCR em tempo real ou alguma quantificação por PCR em tempo real, também em caso de sequenciamento, geralmente a especificidade ela é muito importante. Então, na maioria dos casos, mas principalmente se você estiver fazendo a quantificação de alguma coisa, alguma aplicação que demande a amplificação exclusiva do seu alvo. Quinta característica, tolerância a inibidores. Existem algumas enzimas, e aqui não é só a enzima, se não é só a DNA polimerase, é o conjunto, né, como um todo. Isso inclui principalmente o tampão, a enzima, toda a condição da reação, tá? Que favorecem a amplificação adequada do alvo, ainda que haja inibidores de reação ali no tubo, ou você está trabalhando, por exemplo, com amostras um pouco mais sujas. Isso pode ser interessante para quem trabalha em aplicações que demandam velocidade. Por exemplo, um laboratório que faz genotipagem de SNP, um laboratório de rotina, né? Não pesquisa, geralmente rotina, que trabalha com muitas amostras por dia, por semana e alguns poucos alvos. Talvez seja interessante para esse laboratório não perder tempo, não gastar tempo nem dinheiro purificando, extraindo e purificando o DNA com muito cuidado. Às vezes, eventualmente, trabalhar com a amostra simplesmente extraída, o DNA simplesmente extraído sem ser purificado, ali misturado com debris celulares, com outros contaminantes que venham na amostra, talvez seja interessante, porque é mais rápido. Vai lá, faz um processo só de extração, que geralmente pode levar aí, sei lá, 3, 4, 5 minutinhos só, não gasta reagentes caros, não precisa de kits caros para fazer isso e vai direto para a reação. Pode ser um sequenciamento, pode ser, por exemplo, uma PCR em tempo real aí para genotipagem, aumentando a velocidade daquele laboratório, a eficiência daquele laboratório, gastando menos reagente e trazendo, no final das contas, lucro para a empresa, que é o que eles vão precisar, né? Então, em alguns casos, trabalhar com amostra suja pode ser algo muito interessante. E existem kits e enzimas que toleram inibidores na reação. Eles vão funcionar bem ainda que exista sujeira, inibidores presentes ali na reação. Então essa quinta característica ela é indicada para você que trabalha num laboratório de alta demanda, né, que precisa trabalhar com amostras sujas, quer evitar o passo de purificação, ou você que trabalha com amostras difíceis de purificar. Talvez seja o caso de você procurar um kit, uma enzima, um master mix que aguente, que tolere bastante inibidores. Sexta característica, essa característica aqui é bônus, né? Porque eu estava falando das 5 principais, eu vou colocar aqui mais uma, que é a sensibilidade. Aqui também não depende só da enzima, depende também da enzima, do master mix, das condições como um todo, a sensibilidade, que é a capacidade de uma enzima amplificar o alvo, ainda que haja poucas quantidades daquele alvo numa amostra ou numa reação, por exemplo. Às vezes, em algumas condições, você está trabalhando com um alvo que é muito raro, um gene que é pouco expresso, um patógeno pouco presente numa amostra. Nesses casos, talvez seja interessante você utilizar uma enzima, um kit, um master mix, que favoreça a amplificação do alvo, ainda que ele esteja em pequena quantidade. Então, enzimas e master mix de alta sensibilidade. E com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém aí, deixa seu comentário embaixo, faz uma pergunta. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e fala o que você achou desse formato aqui de vídeo, diferente das aulas, né, mais longas que eu costumo colocar. E fala se você gostou. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.